Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso básico de linguagem de programação em Visual Basic. Eu sou Edson Emanuel e serei seu professor. Bem, antes de continuarmos, vamos primeiro entender o que é .NET e por que esse nome é bem comum em várias linguagens, como C#.NET, ASP.NET e Visual Basic.NET. Aí você se pergunta por que .NET? Eu vou explicar agora o porquê desse Microsoft.NET ou .NET se você desejar pronunciar. Vamos lá, também conhecido como .NET Framework ou simplesmente .NET, é uma plataforma de desenvolvimento criada pela empresa Microsoft. Esta plataforma foi desenvolvida unicamente para aplicações Windows, ou seja, todo e qualquer código que for gerado por esta plataforma, ela pode ser executada em qualquer dispositivo que possua um framework. O .NET Framework ele é constituído, só para vocês entenderem, ele é constituído por dois componentes principais, que são Common Language Runtime, ou seja, CLR, Ambiente de Execução Independente de Linguagem, interagindo com o Framework Class Libraries, FCL, pessoal, Conjunto de Bibliotecas Unificadas. Esta CLR é capaz de executar atualmente mais de 33 diferentes linguagens de programação, pessoal. São 33 linguagens diferentes, rodando entre uma só, como se fosse uma única só linguagem. Bem, agora adiante, nós vamos entender um pouco sobre a linguagem Visual Basic. Nós vamos conhecer a história do Visual Basic. Vamos lá? A história do Visual Basic, pessoal, é bem simples e bem interessante. Só para vocês terem uma ideia, a linguagem Basic, abreviação de Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, foi criada por Kemeny e Tom Cruise em 1963 no Dartmouth College, sendo elaborada por um conjunto de objetivos para tornar fácil o ensino do conceito da programação aos seus alunos. A linguagem Assembly e Fortran utilizavam rotinas de baixo nível para alguns controles e compilações. A Basic veio então para facilitar o programador na sua tarefa, onde o mesmo não precisará se preocupar com métodos e algoritmos. Então, pessoal, a construção e a depuração de seus programas, os primeiros códigos começavam com um número de linha, onde as instruções eram intentadas, ou seja, a estrutura era semelhante aos subníveis no geral. Os caracteres eram utilizados em caixa alta e as instruções GOTO e GOSUB utilizavam uma linguagem que passa a ser mais bem de sua execução as primeiras versões, que no caso eram consideradas não profissionais. Porém, com a evolução, foi assim que na década de 1970 ocorreram a evolução das linguagens, como o novo BASIC, interpretado em Resident em ROM, que no caso foi introduzido pela Microsoft. No caso desta versão, era chamada de GW Basic, que poderia ser encontrada no sistema operacional MS-DOS 4.01. Então foi assim que ela foi uma das antecedentes. Esse sistema operacional da Microsoft MS-DOS, ela foi bem antes, na década de 1970 por aí, ela já existia. Então, com a utilização do ambiente Windows nos computadores pessoais, foi desenvolvida uma relação mais pessoal com os usuários, que no nosso caso, a ferramenta Visual Basic, que é uma das maneiras mais populares de se criar aplicativos e para o Windows, desenvolvendo assim uma variedade completa de ferramentas para os programadores. Então, vamos ver agora, a partir de agora, alguns dos materiais necessários para o nosso curso. Pessoal, neste curso nós utilizaremos um software Visual Studio 2013. Para que possa acompanhar o curso corretamente, recomendamos usar esta versão, ou se não a versão 2012, recomendada para usuários do Windows 7 ou antecessor, que no caso o Windows XP, ou Windows Vista ou Windows XP. Por que usar o Visual Studio? Vamos ver aqui agora o porquê nós temos que usar essa ferramenta. Vamos lá? Vejam só, pessoal. Para que vocês entendam, o Visual Studio, habilitado por VS, é o conjunto das principais linguagens da plataforma .NET Framework, além de outras linguagens como o C++, que no caso é o C++, o JavaScript e o Python. Ele oferece diversos recursos simplesmente e avançados para que os usuários possam aproveitar o melhor das linguagens. Pessoal, a nossa próxima aula, vou logo estar adiantando aqui para vocês, a nossa próxima aula será a instalação do Visual Studio, onde vocês vão aprender a instalar o Visual Studio corretamente, dependendo de versão ou da versão 2013 ou 2012, vocês vão aprender a instalação corretamente, como instalar a linguagem do Visual Studio 2012 ou 2013. Olá, bem pessoal, então finalizamos aqui mais uma aula
de Visual Basic, essa aula 1 de 2. Primeiramente eu peço desculpa a vocês aqui por ter falado rápido. Se eu falei rápido, mas eu peço que vocês voltem a videoaula, escutem devagarzinho, dê uma pausa na videoaula, escutem, vão devagar, dê a pausa. Se não entendeu, volta de novo, e é assim que você vai aprender conosco. Pessoal, e também eu quero avisar que todas as quarta-feiras nós teremos o Cursando Responde, lembrando, certo? Vamos ter o Cursando Responde toda quarta-feira. Entre a segunda e a terça-feira vocês vão fazer as perguntas e na quarta-feira nós iremos responder para vocês, tá certo? Bom, pessoal, até a quarta-feira que vem. Eu sou Edson Manuel e serei seu professor.